Fala galera, esse é o Mad Pixel Podcast, primeiro episódio, hein? Eu sou o Fernando Galo, tô falando de Sorocaba, interior de São Paulo, e tenho aqui comigo... Wilson, fala aí pessoal, Wilson aqui falando de Toronto, originalmente do Rio de Janeiro, mas falando de Toronto agora. É isso aí. O Wilson e eu somos dois profissionais, mexemos aí com o famoso 3D. Eu sou da área de efeitos especiais para cinema e o Wilson mexe com games, galera. E esse primeiro episódio aqui a gente veio para se apresentar, para quem sabe iniciar uma série aí desse podcast falando sobre a indústria, falando sobre o que tem de da hora, o que tá de ruim, os lançamentos, as notícias. A gente vai pegar assunto, vai se aprofundar também. A gente vai esclarecer muita coisa, ou até informar, tem muita gente que não sabe como é que começa a trabalhar nessa área. A gente vai falar do nosso caminho e é isso aí. Espero que seja um trabalho bem da hora de informação para todos vocês. Né, Wilson? E é isso aí, com certeza, Fernando. A ideia foi realmente criar isso para poder entreter, mas também passar informação sobre a nossa indústria para realmente quem quiser, quem está interessado. E vamos ver se isso vai levar a gente a algum lugar, se vai levar a galera que está interessada também a algum lugar. Tomara que, né, que a gente está fazendo isso aí. Ajude o pessoal na jornada 3D. É isso aí. E, cara, vai ser do Rio e foi parar aí no Canadá. A gente não falou. Eu e o Wilson fizemos faculdade juntos. A gente se conheceu há quase 10 anos, em 2017, janeiro de 2017. Vai fazer 10 anos. Vai fazer 10 anos, cara. Tipo, é muito doido quanto o tempo passa rápido. Eu lembro. Caraca, nem fala. Eu lembro que às vezes eu ia pra entrevista aqui, né? Quando eu mudei pra cá e comecei a fazer entrevista na área de 3D, eu fazia entrevista e falava: eu trabalhei 10 anos na área de TI, que foi minha primeira carreira no Brasil. E aí, outro dia eu tava fazendo uma entrevista e eu falei: eu já tô quase 10 anos na área de games, então, tipo assim, meio que já chegou nesse momento em que as duas áreas já se comparam. É muito doido, cara, como o tempo passa rápido. 10 anos. Passou muito rápido. 10 anos. Mas aí, como é que foi? A gente veio em 2016, 17? Eu cheguei um dia antes da primeira aula, cara. Primeiro dia de aula. Perdidaço, janeiro de 2017. Tava menos 23 naquele dia. Não. Tava sensação de menos 23. Uma neve do cacete. A sensação é o que vale, A gente pousou no aeroporto. A gente pousou no aeroporto, eu e a Carol, minha esposa, e, cara, completamente perdido. Com a vida inteira dentro de 4 malas. E a aula ia começar no dia seguinte. A gente chegou, fomos pro Airbnb. E é isso, cara. Não sabíamos nada de Toronto. Sabíamos muito pouco, básico. Não conhecíamos ninguém. E tínhamos saído do Brasil para... eu tentar uma vida melhor, mas era tentar uma vida melhor no sentido de eu queria tentar uma carreira nova. Eu era arquiteto em São Paulo e a Carol ia continuar a carreira arquiteta também, ia continuar a carreira dela, mas ia tentar investir no inglês, né? Então fazer um curso legal de inglês, conseguir trabalhar no Canadá, enfim. E aí a gente se arranjou no Airbnb e no dia seguinte estava lá, conhecendo você. Era uma sala de 20, 21, 22, né? Alunos. Não, tinha mais de 20. Era menos de 25, mais de 20. Tinha bastante gente, era bem cheia. E era um college, né? Que seria o técnico, né? É uma faculdade, né? É depois do ensino médio. Ainda chama ensino médio, sei lá. Mas do colegial, né? Só que não era uma faculdade, um bacharelado, né? É uma faculdade de 2 anos. 2 anos, Só que aí... Como é que você ia falar? E aí, as faculdades aqui, eles param no verão, que é tipo similar ao Brasil, com o Brasil, né? E no Brasil a gente para no verão, entre dezembro e janeiro, aí tem aquela pausa em carnaval de novo, né? Tipo, estuda uma semana, tem carnaval, pausa mais uma semana. Então, tipo, aqui o verão, o pessoal entra em
pausa e break. Só Julho que e agosto, né? só que, tipo assim, parece que é mais longo, sei lá. Pelo menos a sensação aqui é mais longa. Só que o nosso programa não tinha verão, não tinha break no verão. Então era corridaço e era bem popular, né, com os imigrantes. Porque o pessoal vinha para poder trabalhar logo, porque não tinha como ficar pagando aluguel, se mantendo sem emprego, ou se mantendo só com trabalho de meio expediente. O pessoal, tipo assim, queria correr no programa pra poder trabalhar logo. Então pra gente foi tipo assim, o programa era 2 anos, mas era comprimido em 1 ano e meio, uma coisa assim. Exatamente. Era 4 semestres, 2 anos, só que tinha aula de manhã, de tarde e de noite, não era todo dia, de manhã, de tarde e de noite, né? Mas era loucura. Muito trabalho. Eu lembro que as aulas meio que tinha bastante aula, principalmente no começo, mas era muitos trabalhos para entregar, era uma loucura. Era tipo assim, abandonar a vida. Não fazia mais nada. 1 ano e meio que a gente não fez mais nada, só isso. Nem dormia direito. Eu virava à noite fazendo trabalho. E o curso, não falando, o curso era de animação 3D, 3D Animation, né? No College, Centennial College, em Toronto. E é isso. E aí a gente não se conhecia antes, né? Como eu falei, eu vim de São Paulo, eu era arquiteto. E, na real, foi a Carol, minha esposa, que quis vir pra cá. Tô falando de mim já, viu? Depois quero saber de você. Na real, eu e ela trabalhávamos de arquitetos em São Paulo. A gente era arquiteto da USP. A USP, a universidade, tem um escritório para arquitetos, engenheiros, e a gente trabalhava lá, a gente não dava aula. E foi na sorte, cara. Concursado, trabalho público, a gente começou tirando uma licença, mas e fomos na sorte. E como eu falei, eu fui tentar uma carreira nova, eu queria muito trabalhar com filmes. Não existe no Brasil, na verdade, hoje ainda até tem um pouco mais, mas ainda é uma indústria muito pequena, né? Eu queria trabalhar com efeitos especiais de filme, não só com filme, né? Mas com os efeitos especiais. E na verdade, quando eu me formei arquiteto, eu entrei na faculdade em 1997, uma galera que talvez nem tenha nascido. Não existia isso, né? Então eu fui fazer arquitetura porque eu gostava de desenhar, eu gostava de filme, eu gostava de computação, e era, na verdade, o trabalho artístico mais perto, onde dava para fazer uma grana, né? E é isso. E aí a gente saiu de São Paulo, fomos para o Canadá, e eu tentar essa mudança de carreira, e a Carol para aprofundar no inglês e depois na carreira dela em arquitetura. É muito comum, né? Ter arquiteto no programa de 3D, né? Eu tive bastante gente. Tem, cara. Tem. Olha, do nosso círculo de amigos ali, do college, e tem pelo menos 3. Tem eu, o André. Pedro? Tinha mais um. E o Pedro, é verdade. O Pedro também é arquiteto. E eu acho que tem mais, viu? Tem mais. Sempre tem, cara. Sempre tem. Eu lembro que, eventualmente, a gente acabou voltando, o que é engraçado, né? Já também pulando um pouco, a gente, Fernando e eu, a gente voltou pro college depois que a gente se graduou pra dar aula, e sempre tinha um brasileiro na turma, e era aquela parada, ou até gente de outro país e fala, trabalhei em 3D, é uma experiência deve ser também por causa da similaridade do software, talvez, eu não sei, porque eu não sou arquiteto, então eu não faço ideia. Eu mexi com 3D em arquitetura, cara. Eu fazia o que a gente chama de maquete virtual, né? Que hoje é inteligência artificial, mas na época era na mão, era no braço. A gente fazia o 3D no AutoCAD, que é o mesmo programa que a gente faz as plantas, os projetos, né? Bom, eu fazia o 3D no AutoCAD, tem gente que jogava a planta para outro software. Mas aí, enfim, esse outro software, ele dava o acabamento. Então, depois que eu construí em 3D no CAD, eu jogava, por exemplo, por 3D Max. Tinha gente que usava o SketchUp, tinha gente que usava, enfim, outros, que aí esse outro software dava o acabamento para fazer a renderização, deixava o dia. Então, eu já tinha experiência em 3D. Bom, a arquitetura e o 3D que eu mexi em arquitetura ajudou muito na faculdade, cara. Muito na faculdade de animação. Porque, por exemplo, no meu caso, eu entrei na faculdade, a maior parte dos alunos também lá entrava lá sem ter noção nenhuma de 3D, e aí a gente tinha que aprender, tipo, básico, até o momento que a gente fazia um portfólio que é a nossa apresentação para poder arrumar emprego.
Então, tipo assim, muita gente não sabia nada, que era o meu caso. Eu acho que eu fui abrir o Maya alguns meses antes, e aí eu olhei uns vídeos e tal na internet pra poder saber como que eu fazia, sei lá, criava um cubo na tela e movia o cubo da esquerda pra direita. Tipo assim, e pra mim eu era assim, caramba, que mágico, eu tô fazendo animação. Mas tinha que aprender, passar por tudo isso, e eu imagino, tipo, não é à toa que muita gente acabava desistindo, né? No final do primeiro semestre. Tinha muita gente. Esperava uma coisa completamente diferente. A nossa turma acho que teve 14 que se formaram, né? 13, 14. Eu não lembro quanta gente não, mas, pô, pra tu ver, né? Quase 50% de existência, né? Não, depois quando a gente foi dar aula lá, eu cheguei a ver, tinha turma que entrava uns 25, assim. Tinha turma que quase todos iam até o final, mas teve várias que diminuía bastante, caía para 10, 11. Isso aconteceu. E porque é difícil no sentido técnico, né? Eu lembro, por exemplo, as áreas que eu já tinha uma certa noção. É engraçado porque eu tinha noção de modelagem, textura, iluminação, tudo que envolvia arquitetura, né? As imagens de arquitetura. E eu fui me interessar no final pelo que animação, né? Hoje eu tô trabalhando com animação. Nunca tinha mexido nisso. Mas enfim, as áreas mais técnicas, né? Tipo rigging, né? Nossa senhora, eu paguei meus pecados. Porque e é muito trabalho, né? Então, assim, é muito difícil, é muito maçante. Galera, não é fácil. Porque não só você tem que aprender tudo de cada departamento, porque esse curso de animação 3D, apesar dele ser mais focado em animação, ele dá um espectro de tudo, né? De todos os departamentos que tem dentro de um estúdio. No estúdio tem conceito, tem modelagem, tem textura, tem rigging. Rigging depois explica melhor, mas é montar a estrutura virtual dentro do modelo para o animador poder usar. Aí tem animação, aí tem effects que causam, eu falo do departamento de explosão. Faz fogo, explosão, água, tudo isso daí. Aí tem o pessoal, os lighters, né, que eles fazem iluminação, faz o render. Depois tem os compers, que dão a finalização. Enfim, são muitos departamentos. E o college dá uma noção de quase todos os departamentos, né? E mais ênfase em animação. Na nossa época, inclusive, dava mais noção dos departamentos e menos ênfase em animação. Depois o tempo foi mudando. Eles acabaram mudando um pouco, tentaram fazer o programa um pouco mais competitivo. Muito college aqui, muita gente ficava naquela, qual college que eu vou, qual college que vai me dar o entendimento, vai me ensinar o suficiente para que eu possa construir, fazer o meu portfólio e arrumar um emprego. Né? E esse é o objetivo, né? A verdade é essa, esse é o objetivo. Você vai pro college para poder arrumar um emprego. E o pessoal e tinha muita concorrência, muito college, né? Então eles fizeram um pouco mais competitivo o programa, e acabou meio que tipo um tiro no pé. Depois que eles mudaram isso e fizeram mais focado em animação, também pode ser porque pandemia, também pode ser por causa disso, porque eu já tava dando aula lá, já tava um tempo lá, e o Fernando acabou entrando depois. Mas, tipo, eu passei no college, eu tava no college durante a pandemia, e eu lembro que depois da pandemia, tu contava no dedo, de uma mão, quantos alunos conseguiam arrumar emprego. Era muito difícil. E foi no mesmo momento que eles mudaram o programa pra ficar um pouco mais competitivo, né? E acabou meio que, tipo, ficando bem complicado. Eu acho que a nossa turma foi uma das últimas que conseguiu, tipo, a maioria conseguiu arrumar emprego. Não a maioria, né? Mas a grande quantidade dos que se formaram. E ainda tinha uma galera que não se formava e tentava arrumar emprego, que, tipo assim, é possível, a gente pode até falar isso no futuro, tipo, com as outras conversas, é possível arrumar emprego na indústria sem ter um college, mas quando a galera vem pra cá, antes das regras mudarem de imigração e tal, o jeito mais fácil realmente era um college, porque tu ganhava um visto de trabalho logo em seguida. Isso foi uma coisa bem legal lá no college que a gente fez. Eu acredito que todos devem ser similares. Que é muito voltado para o mercado, né? É muito voltado para
você sai no final, no college, inclusive o último semestre é quase 100% isso. Você sai com um portfólio feito. E você sai, obviamente, conhecendo os professores e, quem sabe, até fazendo amizade com os professores. Eu fiz amizade com diversos professores, quase todos. E eles trabalham na indústria. Eles não, pouquíssimos. Que eu me lembro, só 2 talvez fossem só professores. O resto, todos trabalhavam na indústria. E 2, assim, um porque era o coordenador e o outro que era envolvido full time, né, o tempo inteiro. Mas o resto era tudo trabalhava na indústria. Muitos com cargos bons na indústria, né, com cargos que o aluno poderia mandar o portfólio para esse professor e o professor ter uma autoridade dentro do estúdio dele. Ó, esse aluno aqui é muito bom, pode pegar ele. Isso era muito legal, De novo, dava uma trabalheira desgraçada, a gente virava à noite, né? Eu, para montar meu portfólio, no último semestre, foi assim, terrível, cara. Virando noite. E olha que eu ainda tive o privilégio, vou chamar assim, que a Carol me deu um computador e eu conseguia trabalhar de casa, né? Porque a maior parte da galera, eu acho que você também, não tinha um computador assim montado potente, né? Porque o notebook é muito simples, não dá conta. Porque precisa rodar o Maya, precisa rodar o Nuke, precisa fazer rodar o render, né? Fazer render, Então, assim, muita gente ficava, no último semestre principalmente, ficava no college o dia inteiro no laboratório, né? Dos computadores. Foi o meu, foi a minha vida. Pra falar que virava noite. Virava noite. Foi a minha vida no último semestre, porque eu entrei naquela competição da Ubisoft. É verdade. O engraçado que o Fernando comentou, né? Tipo, fazia muita amizade com os professores lá do college. E eles... Mas a maioria era da área de 3D, de VFX, filme e tal. Não tinha um cara que era o nosso monitor que era o de games. Então, tipo assim, pra mim que eu tava tentando ir pra games, era muito difícil realmente conseguir encontrar alguém pra poder dar feedback, dar a direção, tipo assim, tu tem que fazer isso e aquilo. E meio que, tipo, eu meio que grudei nesse cara que era o monitor, que ele não era nem professor, ele era monitor. Era um cara que ia lá toda semana, sexta-feira, pra poder dar feedback e tal. E aí meio que eu colei nesse cara e falei, me ajuda, eu quero tentar em games, né? Aí a Ubisoft de Toronto, eles têm uma competição para estudantes todos tipo, em Ontário, e eles abrem todo ano, e aí a animação é uma das categorias. Aí eu falei, pô, beleza, aí tipo, vou fazer o meu portfólio, projeto final focado em games, e para poder fazer essa competição. Aí eu comecei a trabalhar nessa competição, nessa animação, e meio que, tipo assim, sem entender muito como a animação para games funciona, tipo, o frames o FPS, o frames por segundo, para games era diferente do que a gente estava acostumado, que a gente animava 24 FPS no college, e aí, tipo, para games eu falei, eles queriam que a gente fizesse para 30 FPS, e aí foi meio que readaptar, transferir o conhecimento do college para games, o que é transferível, é possível. Mas foi tipo um momento de, tipo assim, aprender e tal, me preparar para essa competição. Eu tava indo pro college e era tipo, chegava lá 8 da manhã e ficava até tipo meio-dia, e aí eu almoçava no college, levava minha marmitinha, almoçava no college. Dali eu ia para um trabalho que eu tinha um part-time, um trabalho que eu arrumei consertando iPhone. Nossa, eu lembro. Aí eu ia pra aquela lojinha lá, fazia o meu trabalho, depois eu voltava mais ou menos na hora da janta, aí voltava pro college, jantava no college, e ficava mais ou menos até umas 3 da manhã, aí eu ia pra casa, voltava no outro dia, fazia a mesma coisa. Mas eu consegui um trabalho na Ubisoft, então valeu a pena. Como que foi? Você saiu do college direto para esse estágio, né? Era um estágio na Ubisoft, Era um estágio, Tipo, que legal, cara. Eles davam um estágio com um contrato de 4 meses. E aí, tipo assim, tu falava, cara, que tipo assim, preciso de pelo menos 1 ano registrado de experiência para poder aplicar pro visto permanente. Imigração, né?
que é tipo o Green Card do Canadá. E aí eu fiquei, tipo, cara, eu trabalhei muito pra conseguir, tipo, extensão no contrato. Acabou que eu fiquei lá, tipo, 1 ano e meio, mas, tipo, um contrato de 4 meses, a cada 4 meses eles renovavam um contrato. Tipo assim, eu falo, tipo, pelo menos tem que ficar aqui 1 ano, lançar esse primeiro jogo pra poder, pelo menos, ter um jogo no meu portfólio, no meu currículo, e pra poder aplicar pro meu visto de trabalho, o visto permanente. Então, tipo, foi doideira, mas valeu a pena. Tô aqui ainda. Pô, mas muito legal. Não, e sem falar que, pelo menos no Canadá, no contexto que a gente vive, eu acho que na indústria em geral, quando você sai do college, o primeiro trabalho é meio batalhado, não é tão fácil de conseguir. Mas na hora que você consegue que aquilo para no seu currículo e para no seu portfólio, aí o segundo já fica bem mais fácil. É como se o segundo estúdio falasse assim, o Wilson já trabalhou na Ubisoft, então não preciso nem me preocupar, a gente já sabe como é que funciona a coisa, como é que os estúdios funcionam. Então fica todo esse lado do trabalho também de ir de um para o outro, conseguir o próximo, porque é uma indústria meio tem diversos artistas, principalmente os supervisores, os chefes de departamento, que ficam bastante tempo no estúdio, mas é uma indústria em geral que muda-se muito de um emprego para o outro. E tem épocas boas e época ruim, né? Mas enfim, depois que consegue o primeiro, os outros ficam bem muito mais fácil. Tem questão de salário também, você, depois do primeiro, o gap entre um primeiro trabalho que tu tá fazendo, tipo, não o suficiente, né? Tipo, quase, tipo, meio que beirando o salário mínimo. Pra sobreviver. Pra sobreviver. O segundo salário tu já consegue negociar muito mais alto. Tipo, os saltos são maiores no começo, né? Foi no meu caso. Mas peraí, e aí o lance de game você já sabia desde que você saiu do Brasil? Tipo assim... Nada. Qual é? Volta lá então, volta lá no Rio. Você trabalhava com TI? E de onde que veio o lance de animação? Cara, tem que até te perguntar isso também, né? Como é que tu decidiu animação depois que tu entrou no college? Pra mim foi tipo, eu entrei no... Eu tava trabalhando no Brasil com TI, e eu cheguei até uma certa posição razoável lá, tipo, no meu trabalho, eu trabalhei nos Jogos Olímpicos de 2016. Eu tava como gerente de venue lá, que eu tava dentro da área, gerenciando o time e tal. Eu tava fazendo um salário razoável, tinha uma carreira, morava num lugar legal, tinha um carro, mas eu tipo, meio que eu não tava feliz profissionalmente. Eu queria fazer alguma coisa mais criativa. E aí na época eu tava no Brasil, eu tinha um amigo que ele fazia tatuagem, e aí eu fui meio que juntei no cara, falei, pô, você comprar meu kit de tatuagem, tu me ensina. Aí o cara, vem aqui, tipo, eu te ensino, tu começa a tatuar nos teus amigos e tal. E aí eu comecei a fazer tatuagem pra poder ver se, né, tipo, meio que alimentava essa sensação de, eu quero fazer alguma coisa artística, uma coisa criativa, porque eu sempre desenhei, sempre gostei de videogame, sempre gostei de filme, tipo, e eu queria fazer uma coisa, tipo, meio que nessa pegada, mas no Brasil, realmente, pelo menos na época, 2010, 2015, cara, não era algo que tu ia fazer dinheiro pra poder pagar o suficiente pra sobreviver. Outra coisa, né? Tipo, tu é novo, tu quer fazer dinheiro, cara. Tu quer gastar. Então, é muito complicado, tipo, tu ver uma pessoa... É muito difícil tu ver uma pessoa nova falar assim, eu quero trabalhar pela paixão só e eu não me importo pelo dinheiro. O que eu acho maravilhoso, mas não é muito comum, né? A galera realmente quer fazer dinheiro e eu era um desses. Então aí eu fui pra TI pra poder fazer a grana. E valeu a pena. Depois esse dinheiro que me pagou pra poder vir pro Canadá. Mas eu não tinha noção nenhuma do que eu queria fazer. A minha ideia era ir pro Canadá, trabalhar com área de animação e trabalhar na Disney. Era a minha única referência. Olha só, cara. Hoje em dia, mesmo se eu tentar, eles vão... Não passo nem na revisão do primeiro e-mail pela AI.
Pela minha Não fala experiência. E mesmo com 10 anos de experiência, tipo, eu não conseguiria arrumar um emprego lá. Mas então. Não. Claro que consegue, pô. E aí, cara, cheguei, tipo, aqui, comecei a aprender as coisas do college e tal, tipo, né, todas as coisas que tu comentou. E eu meio que tava começando a ir pro rigging, que é a parte mais técnica, da animação, né, pipeline de animação. E aí eu falei, cara, mas se eu for pro rigging, meio que eu vou fazer eu vou cair na mesma armadilha de antes, eu vou fazer uma coisa muito técnica que eu já fazia no Brasil. Qual é a graça? Porque se eu estiver trabalhando em TI aqui no Canadá, eu consigo fazer muito mais grana. Então, pra que eu vou aprender uma parada nova? Na indústria de animação, se eu posso fazer uma parada, tipo, também é técnica e fazer muito mais dinheiro. Aí eu falei, não, vou fazer algo diferente. Aí eu decidi por animação. E aí eu lembro uma história engraçada na época, que tinha um professor nosso que sempre perguntava, e aí, o cara era animador, não vou falar o nome. O cara era animador. E aí eu acho que eu já te contei essa história. Aí ele perguntou, e aí, quem é que já decidiu pra fazer animação? A gente tava no segundo semestre, eu acho. Final do segundo semestre. Aí eu levantei a mão. E eu acho que eu já tinha comentado com ele que eu tava querendo fazer rigging. E ele já tinha visto minhas animações. E ele provavelmente pensou, esse cara, né, não... Melhor ele continuar com o rigging mesmo. E aí eu levantei a mão, né, eu sentava na fileira da frente. Porque, né, eu falei, pô, pela primeira vez eu vou tentar ser um estudante dedicado. O Fernando sentava lá na fileira de trás, com a menina que dormia todo dia. E eu sentava na fileira da frente. E aí eu levantei a mão e falei, não, eu quero fazer animação. Aí o cara olhou pra mim e fez uma cara tipo, então, tem que saber que nem animação não é pra todo mundo, tem que ter um pouco de, né, noção que vai ser difícil pra algumas outras pessoas. Aí eu falei, caraca, o cara, tipo, né, me deu uma alfinetada, tipo, desnecessária. Aí, como eu sou eu costumo dizer uma revengeful bitch, eu falei, vamos lá então, deixa eu te mostrar que eu consigo. Aí, cara, eu comecei a trabalhar. Só de birra. Cara, eu entrei na animação de birra. Exatamente, é basicamente isso. Mas tô feliz, valeu a pena. Pô, que massa, você valeu, cara. Agora, mas peraí, aí você... Não, só rapidinho, só pra voltar pra não perder um pedaço. Você tava lá no Rio, e aí, como que foi o lance? Vou pro Canadá fazer animação 3D. Porque, como eu falei, a gente tava numa situação que a gente... Pô, vamos tirar a licença disso aqui. Na verdade, a Carol que queria mais fazer inglês. Sim. E eu falei, eu vou com você. E aí, quando eu falei a primeira vez, eu vou com você, eu falei, vai lá fazer 6 meses de inglês, 1 ano de inglês, eu vou ficar lá, a intenção de não boa, era ficar, curtindo né? a vida. A intenção era vir para ficar 6 meses ou ficar 1 ano. Quer dizer, vir, eu tô em Sorocaba, né? A intenção era ir para o Canadá. Pegou a cidadania. Chegou a ver também. Pegou a cidadania e meteu o pé. Foi. E a gente ia para a Austrália, que na verdade era a primeira opção, ou para o Canadá ou para os Estados Unidos. E aí, para passar 6 meses ou 1 ano. E a gente começou a pesquisar, se a gente gostar e quiser ficar. Aí que a gente mudou de Austrália para Canadá, porque o Canadá, pelo menos na época, era muito mais fácil para ficar. Abria muito mais os braços para mão de obra qualificada. E aí, quando o plano era na Austrália, vamos para lá, eu vou ficar lá na praia, ficar saltando de paraquedas, ficar curtindo a vida. E quando mudou para Canadá, eu pensei, não, vou fazer alguma coisa então. E eu comecei a fazer uma pós em arquitetura. Mas aí a própria Carol já sabia que eu adorava filme, adorava animação, adorava essas coisas. Ela falou, e ela achou o college. Ela falou, não, tá aqui, ó, achei pra você vai fazer isso aqui. E foi assim, cara. Cala a boca. E aí... Não, mas ela insistiu mesmo no sentido de tipo assim, cara, vamos tentar uma coisa nova, né? Olha aí. E aí veio indústria hoje. Pô, Já lançou eu já tava vários filmes, eu tava né? de saco cheio.
Já, pô. Já tinha que Séries, dar os teus filmes. créditos aí pro pessoal saber o que tu já fez, cara. Pro pessoal, né, ter noção que tu Pô, verdade. não é qualquer Zé Ninguém. Tá falando, tô na É indústria, verdade. né? Trabalho em filme, mas tipo, qual filme que tu fez? Eu fiz um curta ali, um curta aqui. Não. O cara trabalhou em John Wick. É, cara. John Wick acho que foi talvez um dos maiores filmes, ou acho que foi o maior, assim, de blockbuster. Mas tem muita série, né? O meu estúdio agora a gente tá fazendo muita série lá. Agora, por exemplo, eu tô trabalhando na terceira temporada do Wednesday, que é Maneiro. da família, da Wandinha, É. Wandinha Adams. E é pesado em VFX, né, cara? Apesar, A mão, caramba. exatamente. É o que mais, e o diretor é o Tim Burton. Ele é chato, viu? Ele é nível assim, ele quer saber se a dobrinha do dedo tá do jeito que ele gosta, do jeito que ele quer, porque ele desenha, ele sonha, ele pensa, ele quer todos os detalhes do jeito dele. Mas aí, né, aquela parada, um cara que chega no nível do Tim Burton tem que ser chato mesmo, né, cara? Não tem como evitar. Você pegar esses caras, esses diretores que chegam nesse nível, Tim Burton, tem Del Toro, né? o Nolan agora, né? Del Toro. Esses caras, eles controlam, a gente fez várias coisas com o Del Toro também. Eles controlam muito o detalhe. E não é à toa que eles constroem... Você vê um filme, uma série do Tim Burton, você sabe que é dele. Você olha, você fala aquele jeitão, porque ele é assim mesmo, né? Eu não fui nas filmagens, mas eu tenho acesso a muita coisa das filmagens, né? E ele vai na atriz que faz a Wandinha, e ele quer o olho dela desse jeito, quer o rosto desse jeito, muda detalhes, sabe? Assim, é muito, muito, muito detalhado. Por isso que ficou com a cara dele, né? Del Toro a mesma coisa. O Nolan eu nunca fiz nada do Nolan, mas o Del Toro, todos os detalhes ele controla. A estética das coisas, a estética do cenário, a estética das roupas. É muito legal, cara. É muito legal de ver. Pô, mas não volta lá. Quero saber do menino Wilson, lá no Rio de Janeiro. Menino Wilson no Rio de Janeiro. De onde veio essa decisão? Cara, tipo, a decisão de mudar pro Canadá foi basicamente uma viagem que a gente fez pros Estados Unidos. E aí eu fiquei, foi em 2014, foi nessa viagem para os Estados Unidos, aí, cara, foi minha primeira viagem internacional. E eu simplesmente cheguei lá, fiquei vislumbrado. Eu vi um cara fugindo da polícia de carro, mas foi normal, Flórida, né? É isso que eu quero. Flórida. Falei, caraca, GTA, é isso. Não, mas isso aí é a parte, mas eu cheguei nos Estados Unidos e, né, padrão brasileiro, para os Estados Unidos, Disney. Eu fui à Disney. Foi nos parques da Disney, né? Da Disney. E, cara, fiquei vislumbrado com, tipo assim, eu acho que na época foi, tipo, acho que mais ver como era fácil comprar as coisas. Tu chegava na loja na Best Buy gigante, e aí tu via, sei lá, uma TV, um telefone. Eu acho que meio que, tipo, isso foi o primeiro vislumbre, né? Claro que, tipo, mais outras coisas, né? A questão de se sentir seguro. O jeito que o pessoal dirige era completamente diferente. Eu aluguei um carro, né? Eu tava dirigindo lá, né? Freeways lá dos Estados Unidos. E tu via o jeito que o pessoal dirigia o carro, que era muito mais respeitoso. Talvez até porque pela questão de, tipo, mais organizado. Se tu for meio maluco, alguém te dá um tiro. Não sei. Mas era muito mais organizado tudo, tipo assim, organizado, ter poder de compra, comida era barata até aí. Tem outras Estilo de vida. Estilo de vida, Não foi só a Disney que não foi só a mágica da Disney, não. Por mais que seja bem mágico, e eu recomendo, que foi muito maneiro. Mas eu acho que mais foi, tipo, pela a questão de, tipo, ver um país de primeiro mundo, um país desenvolvido. Como é que funciona a vida num país assim. Mas a opção nunca foi Estados Unidos. Quer dizer, por um tempo, quando eu ainda não sabia exatamente o que fazer, na época eu tava querendo fazer um PhD em Cybersecurity.
porque eu ainda tava na área de TI e tal. Aí eu falei, vou continuar nessa área, talvez uma parte que, né, vai me dar dinheiro. Indo para um país que seria muito mais competitivo também, né? Até pela questão do inglês. E em 2015, um ano antes de vir pro Canadá, meu inglês era horrível. Ainda é ruim, mas assim, meu inglês era horrível. Então, acho que, tipo assim, foi tipo assim, nessa época eu ainda não tinha muita noção do que eu queria fazer. E aí eu tava pensando em continuar na área de TI, fazer um PhD e tal. Mas aí tinha umas... O preço era, tipo... Eu lembro que eu fui ver o preço numa feira de estudos, que era na época no Rio de Janeiro, que um montão de faculdade de vários países vieram pra lá pra poder vender os programas e tal. E tinha uma faculdade, se não me engano, em Washington. E o preço era $350 mil americanos. Aí eu falei, impossível, não tem como. Não tem como. E não podia nem trabalhar. E aí eu falei, vou ter que ver qual é a próxima opção, mas num país que eu me sinta um pouco mais seguro. Tipo, eu já tive a oportunidade de mudar para os Estados Unidos, né? Tipo, empresas que ofereceram visto e tal. Depois que eu entrei realmente na área de games, porque é uma parada que a gente pode falar até eventualmente, até a Europa. Mas a minha intenção era ir para um país que seria um pouco mais fácil para emigrar, porque eu sei que, tipo assim, eu poderia ir para os Estados Unidos, mas conseguir a cidadania, que era realmente o meu objetivo, seria bem difícil. Então aí eu comecei a pesquisar. Eu falei, beleza, Canadá, Irlanda, Austrália. E pela questão geográfica, Canadá foi selecionado, mesmo que seja frio pra cacete. E hoje em dia nem me incomoda, pra ser honesto, hoje em dia, diferente do Fernando, o frio não me incomoda tanto. Então, até porque, tipo, aqui no meu escritório, aqui, por exemplo, na casa que eu moro, no basement. Tipo, como o frio desce, o basement sempre é gelado. Então, tipo assim, pra mim, eu tô aqui sempre no gelo. Então, assim, mesmo que seja verão, tipo, eu vou lá pra cima, ou o outro andar lá, tipo, é bem quente, aqui no basement, cara, tipo, é sempre gelado. Então, assim, não me incomoda. Mas eu não sabia, porque eu nunca tinha vindo num país frio, né? A minha primeira experiência no frio foi realmente quando eu vim pro Canadá. Teve uma escala em Nova York, que eu tive que dirigir de Nova York pro Canadá, por várias outras coisas que eu posso comentar depois, senão a história vai ficar muito longa. Mas, realmente eu não sabia. Tipo, eu comecei a pesquisar, e foi meio que, tipo, naquele momento de, o que eu posso fazer que seja criativo, mas que possa pagar as minhas contas. Porque eu não tava nem pensando, eu quero ser rico, nem nada, não que eu seja, longe disso, mas eu tava pensando, o que pode pagar as minhas contas e me fazer trabalhar numa coisa que vai me trazer felicidade, vai me fazer feliz. E aí eu encontrei o curso de animação, foi tipo, mesmo pesquisando no Google, eu encontrei a animação no Canadá, que é um dos países fáceis para emigrar, dá um dinheiro razoável para tu pagar as tuas contas, sobreviver lá e morar num lugar razoável, carro, se seja caso, ter família e tal. Então aí eu falei, beleza, então é questão geográfica, Canadá, por facilidade em imigração, Canadá, e animação, meio que tipo, eu fui marcando todas as caixinhas e eu descobri o college, Centennial. Também tinha questão de college particular e college público. Particulares eles não davam visto de trabalho, eventualmente, mas o público tu tinha maior chance de conseguir, quase 100% de chance. Então, foi tipo pesquisa qual college que seria mais rápido, qual college que seria de fácil acesso. E eu encontrei, né, Centennial, que, cara, não me arrependo, valeu muito a pena. E é isso. Então, hoje em dia tô aqui, trabalhando na área de games e tô feliz. Pô, que massa, cara, que massa. Não é nada, né? Pois é, cara, pois é. Agora, vamos lá, fala dos teus créditos aí pro pessoal saber que você não é um Zé Ninguém na indústria. O que tu já trabalhou? John Wick, tu já comentou, mas o quê? Vandinha? Foi, eu trabalhei no John Wick 4. Agora eu tô no Vandinha. Eu trabalhei alguns projetos do Del Toro, tipo... Desculpa, às vezes vai faltar o nome em português, mas eu acho que
Gabinete das Curiosidades. Eu tô traduzindo na minha cabeça direto do inglês pro português, não sei se a tradução é assim. Mas eu acho que é. Mas, cara, que show do caramba, né, cara? Bem massa. Várias bem referências massa. de Lovecraft, cara, É. tipo, maravilhoso. O Del Toro, sua explosão. Eu fiz o Fubar, do Schwarzenegger. Tem review bom, né, cara? que Esse Fubar, mais? eu ainda não assisti, mas tem umas reviews boas, É né? legal, cara. É bem a sessão da tarde. Ah, é? Mas é bem legal. Bem legal. É. Legal. Que mais? Eu fiz. Tem uma série da Netflix que eu acho que foi muito legal. Chama A Queda da Casa de Usher. Uma coisa assim. Em inglês é The Fall of the House of Usher. Uma coisa assim. Que tem uma sequência com os chimpanzés que a gente animou. Foi muito legal essa série. Foi motion capture? Tem uma série também. Motion capture que vocês usaram ou vocês fizeram animação handkey? Que é tipo de A animação. gente ainda vai falar uma. Pra quem não sabe, motion capture, o pessoal vestindo a roupa. Hoje em dia tu não precisa nem disso. Mas handkey ou keyframe é tipo, tu pega o personagem estático e faz o movimento todo do zero, né? Mas se tu não quiser falar sobre isso agora, a gente pode falar depois. Não, vamos lá. Motion capture, só para ajudar também, é quando você vê o artista tem um Homem de Ferro no filme, ele tá com umas pintinhas na cara, ele tá com aquela roupa xadrez, com umas bolinhas, ele vai filmar num lugar para os sensores pegar o movimento dele. E uma coisa já adianta. Mais da metade daquele trabalho é tudo jogado fora, a gente tem que refazer tudo. Os chimpanzés que eu fiz foi feito no Motion Capture de um. Não é muito diferente em game, Pegaram um ator especialista em fazer chimpanzés, ele trabalhou acho que no Planeta dos Macacos, enfim. Colocaram lá o traje nele, com os sensores, como você falou, hoje não tem nem mais isso, né? Hoje a inteligência artificial e as câmeras conseguem fazer a leitura. Enfim, montaram um playground para ele lá, ele pendurava na barra, subia a escada, ele fazia 1 milhão de coisas, e os sensores pegando. E aí ele fazia os movimentos que o diretor queria ver, aí os sensores passam para a gente o movimento, né? A gente recebe o rig em 3D. Esse rig em 3D ele tá já com os movimentos, mas... E são movimentos legais, mas o diretor muda tudo. A hora que entra a posição da câmera, a hora que entra a dinâmica do shot, né? Tem uma hora que o chimpanzé dá um susto na mulher. Então, o cara chegou a gravar um salto, né? Como se fosse um chimpanzé pulando e se pendurando numa grade, que é o movimento que faz na série. Mas a grade, o espaçamento das barras é diferente, humanos e chimpanzés têm um movimento diferente de mãos, o chimpanzé segura a grade com mais raiva desse tipo, né? A proporção é diferente. No fim das contas, a gente teve que refazer, eu vou dizer, uns 70%, 80% do trabalho. Mas é legal, cara, é legal. Puxa até um gancho, a gente vai conversar disso mais pra frente, com certeza. Puxa até um gancho eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, o motion capture estava explodindo, né? Sim. E eu estava no estúdio que eles compraram um traje de motion capture e chegaram até a brincar com a gente. Vamos demitir todos os animadores, agora é só vestir alguém aqui e tá tudo pronto. Baboseira, né? Igual a inteligência artificial hoje. É igualzinho a inteligência artificial hoje. Não vai roubar o emprego de ninguém, vai virar uma ferramenta a mais. Exato. E sinceramente, o motion capture às vezes até atrapalha, viu? Era melhor que não tivesse. Tinha coisa eu vou te falar, foi mais fácil a gente fazer muita coisa do zero, né? Tem uma cena, por exemplo, com um chimpanzé sentado no chão, dentro da gaiola do laboratório, e ele tá triste, ele tá cabisbaixo, mexendo no chão, e depois ele mexe no rosto. É mais fácil fazer do zero, porque tem muita micro coisinha, muitos detalhes que o humano não consegue fazer igual o chimpanzé. Né? Eu não posso dizer por outras situações, teve outras que o motion capture até ajudou e salvou tanto. Eu trabalhei num filme, por exemplo, do Jack Black, eu não lembro o nome do filme, um esqueleto correndo na rua, assombrando as pessoas, e o esqueleto estava longe da câmera. Então isso aí o motion capture ajudou pra caramba, né? O motion capture, uma pessoa correndo, tá lá no fundo, desfocado, ninguém vê, isso aí, beleza. Como eu falei, igual a inteligência artificial, quando o trabalho é maçante e os detalhes não são tão importantes, é uma ferramenta que ajuda, mas na hora que você faz uma coisa bem feita mesmo,
mais atrapalha do que ajuda. Mas pra mim, trabalhando em gameplay, cara, tipo, às vezes quando a gente pega data do motion capture, né? E aí a gente tem que fazer a performance. Porque, por exemplo, gameplay, às vezes, você precisa da responsiveness, né? Tipo, a reação tem que ser muito rápida de acordo com um clique no botão. Dependendo do jogo que você está jogando, né? Tem jogo que não precisa disso. Realmente depende muito da decisão do designer, do diretor. Por exemplo, Red Dead 2. O jogo é muito mais devagar, muito mais baseado na realidade. Esse jogo, o motion capture funciona perfeitamente. Ou cinematics de muito jogo away, e tu vê que, tipo assim, é realmente a performance humana. Mas quando tu traz isso pra gameplay, eu posso dizer isso, né, porque eu trabalhei no início da minha carreira, eu trabalhei com cinematics e era, tipo, basicamente motion capture, e eventualmente eu fiz a transição pra gameplay. E pra gameplay, cara, tipo, às vezes tu tem que cortar muita coisa, reduzir o tempo da animação ou aumentar o tempo da animação pra poder ter, tipo assim, se tu fizer um ataque, por exemplo, o soco ou uma esquiva tem que ser rápida por causa do player apertando o botão, a reação disso demora um pouco mais pra poder dar uma sensação de peso pro personagem e pra fazer a animação não ficar muito leve, muito sem graça. Então, tipo assim, tu tem que mexer muito com o tempo. Então, tu pode pegar a informação do motion capture, mas aquilo ali vai ser muito editado. Tu pode pegar pra realmente poder pegar a mecânica do corpo e tal, mas assim, aquilo ali vai ser muito editado. Às vezes tem coisa que você tem que realmente consertar, tipo, o ator não colocou o braço no lugar certo pra poder fazer a pose muito heróica, ou a perna não tá no lugar certo, porque a stance, a posição, não sei qual é a palavra, não tá muito forte pra poder fazer uma silhueta legal. Então, tipo assim, tu tem que agitar muita coisa, que aí acaba, tipo assim, quando tu mexe muita coisa no início, acaba afetando tudo no final, e aí já não vai ser mais aquela informação do motion capture que tu tinha antes. Ou se tu ajeitar muita coisa no início e deixar rolar o que tu mexeu antes, deixar rolar no restante da animação, pode quebrar o restante da performance, e aí tu tem que voltar pra parte do motion capture. Então, tipo assim, tem muita coisa que você tem que estar, tipo, ligado pra poder... Sem falar que o cara que recebe motion capture... desculpa. Não, é isso. Tipo, tem muita coisa que tem que estar ligado pra quando trabalhar com motion capture, pra poder não cagar tudo, porque acaba realmente que atrapalha às vezes. Não, e sem falar que o motion capture, quando você vê lá o ator fazendo a cena, o movimento, e depois a gente recebe no computador, vem uma porcaria, tem que limpar aquilo, você gasta quase um dia inteiro só limpando, porque vem dedo torto, os pés ficam escorregando no chão, os pés não estão alinhados com o chão, às vezes vem torto, você passa um dia inteiro limpando para começar a usar. Pois é. Não é simples assim. Não é tão simples. Até no meu. Eu tenho um canal, mas é em inglês, então eu tenho um canal que eu faço tutorial. E aí no meu último vídeo eu comentei sobre isso. Que às vezes no motion capture que eu tava falando sobre mexer no retiming, era mexendo no tempo da animação, e eu tava usando um dado de motion capture como referência. E aí eu até comento, tipo assim, às vezes o ator, eles não querem se machucar no estúdio, né? Então, tipo assim, quando eles caem, eles estão sendo segurados por cabo. Ou quando eles rolam, tipo, caem no chão, eles caem num colchão. Então, tipo, às vezes tu vê, tipo, a informação do motion capture, o ator tá lá caindo, e aí meio que, tipo assim, ele cai no colchão, e aí o colchão segura, né? Tem aquela primeira resistência do colchão, e aí eles meio que afundam, assim, devagarzinho, ao invés de simplesmente cair direto no chão. Então, tipo assim, coisa que, se a gente estivesse fazendo hand aqui, a gente ia animar direto o personagem, tipo, no alto, pum, caindo no chão, fazendo o contato certinho. No motion capture, não, tu tem que ir lá e trabalhar, lutar contra o motion capture. Porque, tipo, o motion capture vai te dar aquela informação, você tem que chegar lá e fazer, não, eu quero que o cara caia no chão mesmo.
Eu não quero que o cara caia devagarzinho como se estivesse sendo segurado por cabo. O motion capture pode ser... É bom, mas se realmente você ou tiver pressa para poder terminar as coisas, ou pressão é muito dado para poder trabalhar, ou se não tiver muita atenção, aquilo ali pode cagar a tua animação, a performance que você está trabalhando. Eu tive um caso exatamente esse daí. Eu tô trabalhando... porque já terminamos no... chama Reacher, uma série da Amazon, é bem legal. É maneiro. E tem uma cena lá, de um cara caindo do prédio, e a gente tinha que alterar, e teve o motion capture dele, não foi nem com sensor, foi com câmera inteligência artificial. E é o que você falou, não serviu para nada, porque ele cai devagar. A parte que seria mais importante do motion capture para nós animadores seria ele caindo num carro, seria a pancada no carro, e a reação do corpo caindo em cima do carro, que obviamente não teve, a gente teve que fazer do zero, então no fim das contas a gente fez tudo do zero. Tem sido mais rápido filmar o prédio, só o prédio, a câmera indo lá do topo do prédio pro carro e passar pro animador. Mas não, ficaram lá perdendo, sei lá, dias fazendo esse motion capture que ele não serviu para nada no fim das contas. Mas como é que eu vou dizer? Muita coisa é do diretor, que o diretor quer fazer, né? Muita coisa, esse diretor do Reacher tem um pezinho naquilo lá que quer fazer tudo realista, tá na moda hoje, né? Ah, foi real, não foi usado o efeito especial. Mentira. Quando fala que não foi efeito especial, é mentira. Grande, não é nem mentirinha, é mentira enorme. Top Gun, esse novo Top Gun. Valeu. Valeu, o Tom Cruise estava realmente pilotando um F-14, né? Era o 14? Acho que ele pilota, sei lá, eu nem lembro. Valeu. Eu nem sei. Pode ser que colocaram ele num avião de verdade e ele voou. Isso aí não tô tirando o mérito disso daí. Não, ele com certeza ele adora porque porque ele é maluco, mas eu acho que ele não tava voando naquele primeiro da cena lá, que era o stealth plane, que ele chega no Mach 10. Ele não chegou ao Mach 10. Eu não sei, eu falar a verdade, eu não assisti esse filme. Eu vi trailer, vi o filme, eu não vi. Cara, filmaço. Eu vi avaliação, eu vi quando making off, que fala, né, quando mostra. Mas assim, para começo, os caras substituem tudo, porque quando o ator voa no avião, ele não voa na posição de piloto, né? Então ele faz tudo errado, tem um monte de coisa, quase tudo substituído em volta, né? Substitui em background. No fim, às vezes coloca o cara no avião para voar, tem as reações físicas dele, vai para um lado, vai para o outro, cabelo para cima, sei lá, as coisas que a gravidade influi, mas tem situação que só está aproveitando o ator, todo o resto é refeito, né? A gente até brinca, né? É Tom Cruise, então não tem VFX, então vou tirar seus cabos aqui, pula de um prédio para outro sem o cabo, para a gente não ter que ficar apagando depois os cabos na filmagem. Jack Chan fazia muito isso, né, cara? Tipo, ele fazia próprio stunt dele, se machucava direto. Fazia. E tá na moda agora, né? Falar que não tem. Tá na moda. Até o Mad Max, né, cara? Tipo, eles fizeram muito... Mad Max o primeiro... Não do Mel Gibson. Aquele com... sei. O que quando voltou, deve ter uns 5, 6 anos. Aquele lá tinha muito practical effects, né? Cara, pra falar a verdade, tinha. E pra falar a verdade pra você, é muito legal usar efeito prático, né? Falando na parte de filme e série. Porque facilita muito a nossa vida. Pra quem não sabe, o que é o practical effects? O efeito prático, practical effects, é quando fazem realmente no set de filmagem. Então, assim... Explosão é de verdade mesmo, né? Exatamente. Então, tem um carro lá, tromba no outro. Esse carro, obviamente, não tem nenhuma pessoa dentro, mas ele capota e aí algum assistente lá aperta o botãozinho e o carro explode, né? Explode de verdade no set de filmagem. Eles colocam lá, eu nem sei que explosivo que é. É muito bom quando eles filmam na locação, quando tem coisas de verdade, porque muito do que a gente faz envolve iluminação, envolve cores, envolve
coisas reagindo, né? Então, assim, a gente, no John Wick, por exemplo, as brigas lá, com arma, com tudo, não tinha, as armas de lá não tinham efeito nenhum, porque tem algumas armas que têm um efeito de ar comprimido. Então, quando o cara atira, a arma dá um rebotezinho, né? E às vezes até cospe um pouco de ar. Mas, enfim, esse último John Wick não tinha isso daí. E aí, então, o cara sai atirando com a arma e você não vê o efeito. É como se a arma fosse muito leve, né? E eles ficam se defendendo com o terno. Não sei se você assistiu. O terno deles é a prova de bala. E não faz efeito nenhum no terno, enfim. Então, quando tem efeito prático, é muito legal e ajuda muito. Né? Quando tem uma explosão de verdade, quando tem um cara pulando de um prédio pro outro de verdade, tudo isso é muito legal. Porque a gente consegue dar um pouco mais de realismo e ajuda os artistas de VFX a trabalhar. Porque você vê a roupa voando, como que reage com o vento, com a queda. Você vê muita coisa assim que te ajuda. Acontece, por exemplo, quando o Tom Cruise, sei lá, ele pula de uma janela, de um prédio para o outro, e ele quebra vidro, Lá no set de filmagem, só tem o vão da janela. Não tem as quadris, não tem a estrutura, não tem muito menos o vidro. Então ele vai lá, ele pula pelo vão e cai no outro prédio. Se for Tom Cruise, muito legal. Se for Tom Cruise, ele passou pelo vidro. Se for Tom Cruise, ele passou pelo vidro. Passa até por concreto. Às vezes tem... Com Tom Cruise, ele... Às vezes tem um vidro feito de açúcar, não sei se você já viu. É um vidro feito de açúcar. É verdade, realmente aquele lá é mais... Tem realmente dá o mesmo resultado do vidro, só que ninguém se corta. Exatamente. E ainda é docinho. É verdade. Uma vez eu comi o vidro de açúcar, não é tão bom assim, não. Eu achei que era melhor. Eu faço uns freelances para short film. Aí eu fui no set de filmagem já acompanhar, até dirigir a parte de efeitos especiais. E tinha num desses aí, o cara quebrava um copo, e o copo era de açúcar. Primeiro que é tudo mal feito, o copo é todo meio torto, nem parece original. Mas enfim, a gente consegue dar um... É rápido, né, cara? É muito rápido, ninguém vê realmente na cena, tipo, o vidro quebrando, ou tipo, uma garrafa, um copo. Muito rápido, né? Pode ser feio, né? Mas os efeitos práticos são muito legais, cara. E não só efeito prático, mas também tipo Mad Max, que eles foram filmar lá num deserto da Austrália. É muito legal quando filma no ambiente em si, né? A iluminação fica outra. Quando filma pelo menos eu vejo fundo verde, cara, dificilmente engana a gente, né? Até a própria pessoa, até o próprio leigo assistindo, dificilmente engana o leigo. Dá pra ver que é uma tela verde atrás, né? E quando filma no próprio lugar, vai fazer efeito prático, tudo ajuda. Mas sempre tem coisa pra fazer, cara. Sempre tem coisa pra fazer. Por exemplo, quando tem uma explosão num set de filmagem, é muito controlada essa explosão. Não voa um objeto. Fica todo mundo numa distância super segura e não voa nada, né? Então, quando você tem explosão no filme, que você vê os objetos voando, pessoas voando, às vezes o herói joga uma bomba lá, explode, voa um monte de soldadinho do mal, não tem nada daquilo, nada. A gente adiciona tudo depois, né? Obviamente, por segurança, né? Vai explodir gente de verdade. Mas a explosão ser real ajuda muito, né? Ajuda muito. Legal. O legal do Practical Effects é que, por mais que realmente seja algo que você não pode controlar, ainda assim é controlado. Mas... muito, hoje em dia. Com certeza, os caras sabem exatamente o que eles vão fazer. Mas mesmo assim, tipo assim, não tem como tu repetir a mesma explosão 2 vezes. Vai ser sempre diferente, né? Não. Então isso é legal, porque tipo assim, dá uma identidade pro filme, né? É bacana pra caramba o Practical Effects. Não, é muito legal, não tô diminuindo não. Practical Effects, eu acho que quanto mais, melhor. Mas ele vai até um certo limite, né? Ele vai até um ponto e não importa, sempre vai ter um VFX junto para complementar. E eu não sei se a galera sabe, mas assim, VFX mesmo para valer, todos os elementos do VFX, eu tô falando aqui até assim de apagar um fio de poste, apagar uma placa, escurecer um negócio, clarear outro. 100% do que você está assistindo tem VFX. 100%. Regulagem de cor, regulagem de desfoque, regulagem de apagar coisa. Apagar coisa tem em tudo que você puder imaginar. Né? Os caras falam que não usam VFX, baboseira, né? Tipo assim, você é em Toronto, né? E eu faço
muitos projetos que são filmados em Toronto, né? O The Boys, eu trabalhei no The Boys. O The Boys, ele é quase inteiro filmado, né? Eu falo Toronto, mas tem cidades vizinhas, né? Na verdade, The Boys foi feito numa cidade vizinha próxima. Mas ele é inteiro filmado lá. O prédio do The Boys, né? Que eu esqueci, a VOTS, que é a empresa. Aquele prédio era uma praça no centro de Toronto, né? Ele tem a praça lá, tem a base, e a base é um shopping, né? É um prédio circular, que é um shopping. E aí eles colocaram o prédio em cima, né? O prédio, obviamente, é tudo feito em 3D, não existe o prédio em Toronto, existe essa base redonda. Mas você assiste a série, parece meio Nova York, parece uma coisa meio assim, né? Então, assim, muita coisa filmada no Canadá, muita coisa filmada em Toronto, e fingindo que é uma cidade de fora. Ele mexe andando em Toronto e você vê uns carros de polícia de Nova York, uns táxis de Nova York estacionados. É maneiro. Daí tem muita coisa aqui mesmo assim, cara. É bem bacana. É porque é uma questão de dinheiro, né? Porque, assim, a língua é mesmo, né? Tu vê um estúdio, sei lá, um estúdio de Hollywood tentando gravar alguma coisa, que realmente, às vezes, eles precisam do frio, né? Da neve, né? Então, tipo assim, Toronto, perfeito. Tem a questão da língua, né? A gente fala mesmo. As cidades são parecidas, né? Os prédios, as casas. Exato, as cidades são parecidas. E o valor é mais barato. Pra trazer toda a crew, né? Pra poder filmar as paradas e tal, pagar e converter dólar americano para dólar canadense, tipo, vale muito mais a pena para os caras poderem fazer isso. Então, tu vê, é muito bom. E quando tem filmagem assim, vem só o grupo principal, vem só os diretores. Então, vem um diretor de fotografia, o de iluminação, os atores, obviamente, né? Mas a galera mesmo braçal é toda canadense, porque a mão de obra é mais barata. Então, os equipamentos, alugar os equipamentos são mais baratos, né? O Canadá tem muitos estúdios de filmagem que oferecem mão de obra e equipamento. E os estúdios de efeito especial, tudo no Canadá, né? Quase tudo no Canadá. Então, agora... O Canadá é um grande centro de efeitos especiais. Exatamente. Agora, vamos lá, já que tu comentou sobre o Canadá, um grande centro de efeito especial. Como é que tá a indústria aí? Como é que tá a indústria no geral? Porque, né, teve muita mudança ultimamente, tanto na área de games quanto na área de VFX, questão de depois pandemia, né, pós-pandemia, depois teve tipo, todas as greves que aconteceram dos escritores, a greve que afetou bastante a área de VFX, e aí agora tem toda essa recessão que não é recessão. Então, tipo assim, como é que tá a indústria aí? Cara, na área de especiais, não tá boa, não. Tá assim, não vou dizer que tá horrível, né? Passou por um ponto muito ruim, uns 2-3 anos atrás, que foi quando teve a greve dos escritores, que depois os atores se juntaram, né? Já recuperou bastante, mas não 100%. Eu vou dizer que tá numa fase esquisita, cara. Eu não sei que outra palavra usar, no sentido de tá crescendo de volta, mas não tá uma coisa que a gente sente seguro. A gente não sabe como é que vai estar, por exemplo, daqui 6 meses ou um ano, né? Na área de efeitos especiais, o que eu posso dizer é assim, que esse esquisito se motiva porque quando teve a pandemia, parou tudo, né? Foi um horror, ninguém sabia o que acontecia. Os cinemas fecharam. A gente tinha um material que tinha sido filmado e a gente continuou trabalhando ali por talvez uns 6 meses. Mas, enfim, depois as coisas foram voltando devagar. E quando voltaram, começou devagar, mas logo explodiu. Ficou muito boa a indústria. 2022, mais ou menos. Mas ficou boa a indústria só pro streaming, não pro cinema. Porque muita série, aquela época que o Disney Plus lançou milhões de séries de todos os heróis possíveis. Netflix lançou muita série. Então, nessa época precisava muito de artista, a gente teve bastante trabalho. E foi até exagerado. Os próprios streams depois pisaram um pouco no freio, né? Seguraram a onda. E aí veio a greve. Quando a greve estourou, porque os escritores estavam trabalhando demais. Os escritores ganhavam parte do lucro. Mas quando vai para o streaming, eles passaram a não ganhar parte do lucro, porque o streaming não divulgava
a audiência, com os assinantes e tal. E aí por isso que eles entraram em greve. Aí os atores ajudaram porque começaram a exigir mais dos atores. Eu vou dar só um exemplo de um ator mesmo que me falou. Eu estava no set de filmagem de um short film e ele estava me contando. Ele falou, às vezes me chamam para ir numa filmagem, em Toronto mesmo, e vão me pagar, sei lá, $100 o dia. Eu nem lembro disso. Só que aí exigem que eu vá com terno, com o cabelo cortado, porque eu vou fazer um advogado que está lá esperando a vez de ser chamado. Estou no fundo, é um ator figurante que eu falo, né? Estou no fundo da cena, mas eu tenho que estar de terno, tenho que estar com o cabelo cortado, banho tomado, obviamente, mas assim, eu vou gastar os $100 em mim mesmo para poder trabalhar. Porque o pote de cabelo aqui não é barato. Exato, então assim, as exigências dos atores foi mais, não foi o Downey Jr., não foi o Tom Holland, não foi esses atores, eles deram apoio, mas foi show de fábrica ali que estava na greve. E aí refizeram, teve uma tabela, então quando o ator exige coisa dele, ele recebe uma grana para isso. Tem atores, por exemplo, que sabem cantar, eles ganham a mais para cantar, às vezes ganham para dublar, tem um monte de coisa, para dançar, então refizeram toda a tabela deles lá. Enfim, só que aí como eles entraram em greve, ficaram parados o verão inteiro, isso refletiu no ano seguinte, né? E aí diminuiu o número de produções, diminuiu o número de séries, de filmes, e a gente sofreu um bom tempo, cara. Sofremos aí, isso teve com o ano 2. E os streamings pisando no freio e até hoje não voltou ao que era numa época boa. O cinema hoje em dia não tá a mesma coisa que antigamente. Não tá. Eu vou dizer assim, tá melhor do que eu achei que ia estar. Teve um momento na pandemia que eu falei assim, nossa, as pessoas vão descobrir o streaming, as pessoas vão descobrir que em vez de gastar $50 ou R$200 para ir no cinema e comer, pode ficar em casa, alugar o filme por R$50, né? E o cinema não vai voltar. Ainda bem que voltou, né? Não voltou 100%. Tem alguns filmes que às vezes voltam com bastante audiência, né? Tem o Avatar, como sempre, o filme da Marvel, isso daí. É um pouco ruim, eu acho, pro lado criativo, porque agora a gente vai em cinema praticamente ver sequências de filmes que já existem, refilmar. Já tinha um pouco isso antes da pandemia, mas assim, agora piorou. Tipo, só vão fazer filme que eles têm quase certeza que vai dar certo. E olhe lá, né? Tipo, agora até no Supergirl nem tá tão bem assim. Enfim, tudo isso é uma pena. Mas eu, Fernando, vendo o movimento de projetos que está tendo, eu acho que está devagar voltando a ser uma coisa boa, né? Não acho que o cinema vai morrer, depois com calma a gente vê, né? O rádio não morreu, a TV não morreu, só se acomodou, né? Perde audiência, perde um pouco, mas continua lá. Pois é. E games, cara? Tô sabendo que games também não tá... Não, games... Tá esquisito. Exatamente, essa semana agora a Microsoft anunciou mais layoff, e a maior parte do layoff foi na parte do Xbox Games. Então, já tem uns... Acho que logo depois que começou a afetar a indústria de VFX, o que normalmente é tipo, games, até durante a pandemia, games na verdade foi crescendo muito mais. Durante a pandemia foi tipo, a época que eu consegui mudar de consegui posição melhor e salário melhor, mas depois disso passou a pandemia, passou uns anos, depois dos strikes, as paradas que aconteceram nas greves lá de VFX, começou a ter esse papo de recessão, que meio que veio junto com inteligência artificial, então começou a afetar também a parte de games. Então você vê agora muitas dessas empresas, e pode, assim, tem muitos fatores, é muito difícil realmente tu chegar e apontar um. Planejamento ruim, questão de recessão, inteligência artificial, as empresas não estão retornando o quanto eles prometeram que iam retornar para os investidores. Tem tantas coisas que tu pode apontar como causas do que está acontecendo, mas em games, pelo menos em Canadá,
Quer dizer, Canadá e América do Norte, tu vê que, tipo assim, tá ficando muito... Canadá e América do Norte. América do Norte no geral, né? Estados Unidos e Canadá tem sido muito ruim para empresa de estúdio muito grande. Eu acho que foi mais pela questão de, tipo assim, eles têm que mostrar que eles fizeram, que eles estão tendo revenue, né? Que eles estão tendo dinheiro... Né? Lucro, obrigado. Eles estão tendo lucro, né? De todos esses projetos que eles estão fazendo. Talvez os lucros não estão chegando. Mesmo que eles ainda estejam fechando no positivo, que é absurdo, eles ainda estão mandando muita gente embora porque eles não estão recebendo o suficiente. Estão mostrando o suficiente lá na tabelinha deles lá para os investidores. Tá ruim, tem muito layoff acontecendo, muita gente sendo mandada embora. Mas também, no outro lado, tu também vê muita gente conseguindo emprego. Tem muito estúdio ainda contratando. Eu vejo que tá melhorando na Europa. A Ásia, o mercado na Ásia tá crescendo pra caramba agora. Muito estúdio lá, né? Tipo, tu vê na Coreia, China. Japão continua bem. Sempre foi. Tá ok. Tá ok nessas áreas. Eu acho que o que tá afetando mais é mais a América do Norte. Na Europa ainda assim tá um pouquinho melhor. Eu ainda vejo muito trabalho lá. Eu ainda vejo algumas empresas contratando aqui. Por exemplo, Toronto é um pouco mais devagar, para quem tá começando agora, de games. Mas Montreal já tá contratando de novo, tu vê algumas empresas contratando. Mas ainda assim, o problema é que, tipo assim, não tá... A quantidade de gente que foi mandada embora pelos estúdios que eu tô contratando ainda tem uma disparidade. Então, tu vê gente sendo contratada, mas tu vê muita gente sendo mandada embora. Então, acho que agora a gente tá vivendo nesse momento de não posso dizer reciclagem, tipo, adaptação de tipo, o mercado que a gente tá... de reestruturação no mercado. Mas as coisas não estão tão ruins quanto tava alguns 1 ano atrás. Acho que posso dizer que tá melhorando. O pessoal vai continuar jogando videogame. Até tem a questão do indie também. Tá crescendo muito. Tem muito estúdio indie fazendo jogo simples. Por exemplo, tu vê, tem um jogo chamado Mecha Chameleon, que é um jogo que tu... Nossa, eu ouvi falar disso aí. Ouviu falar? Caras, até agora acho que eu tava vendo, eles venderam 15 milhões de cópias. Então, tipo assim, acho que aparentemente os caras fizeram o jogo em 2 meses, botaram o jogo na Steam por $7, baratinho, e venderam, sei lá... A gente tava fazendo negócio desse, né? Cara, exatamente. Então tu vê, tipo, muito estúdio indie, cara, fazendo coisas super simples, mas encontrando o público deles. Então, tipo assim, como o estúdio é menor, menos gente trabalhando no projeto, o custo do projeto é bem menor também, astronomicamente menor, e eles colocam um jogo lá na Steam por, sei lá, 50 centavos, $1, $5, $10. Cara, essa galera tá fazendo grana, entendeu? Então, tipo assim, você vê muito projeto assim, independente, que tá crescendo. Então, o que eu recomendo, né, pra galera que tá querendo começar a entrar na área de games agora, não é impossível. Se o teu objetivo é trabalhar num AAA, trabalhar num GTA da vida, um projeto grande, é possível até mesmo que você não tenha um college, mas tem que ser muito bom, tem que ir atrás de conhecimento, tem um portfólio forte. A gente pode falar disso em próximos vídeos, porque a gente já tá aqui 1 hora já conversando, mas a gente... Nossa. Não é? Passa rápido. Então, tipo, é possível, se você tiver um portfólio super forte para poder, né, conseguir aquele trabalho. Não é impossível, mas o que eu recomendo a galera que tá querendo começar agora, até meus alunos, na época que eu tava lá dando aula, tá? Eu ainda falo com alguns dos alunos e eles perguntam, tá? O que eu recomendo é fazer o seu próprio projeto. Porque pode se tornar alguma coisa maior e você ser o seu próprio boss, o seu próprio chefe. Pode ser algo que vai abrir as portas para algum outro trabalho, porque tu vai ter um portfólio. Então, assim, é win-win. Tu vai se dar bem de qualquer forma. Então,
começa a trabalhar no teu próprio projeto. Tem muita documentação que tu pode encontrar, fazer tuas próprias coisas, aprender sozinho. Faz o seu próprio jogo, faz o seu próprio filme, faz alguma coisa para você, se coloca no mercado, na indústria, coloca teus vídeos no YouTube, compartilha, vende baratinho e provavelmente você, né, pode ter a chance de ser o próximo Mecha Chameleon, o próximo, qual o nome daquele outro jogo? Expedition 33 também, que foi muito popular, que eventualmente foi comprado, né? Foi comprado não, mas teve um investimento de uma empresa maior, eles acabaram tendo muito mais gente trabalhando no projeto, mas começou pequeno e se transformou numa coisa grande e hoje em dia está popular. Então, indie, né, projeto que o pessoal está fazendo independente, tem crescido muito, então ainda tem chance de quem está querendo entrar na indústria. Muitas vezes tem um... Fala aí, Romano. Não, você vai falar que muitas vezes tem uma plataforma pronta, ou quase pronta para isso, né? Tipo, hoje tem o Unreal tem milhões de cursos, o Unreal oferece tudo para você, né? Não tem como fugir, tem que ter um computador, tem que aprender ali um certo tanto, tem que... nada de graça, né? Eu vejo gente desenvolvendo o jogo dentro de plataformas de jogo, como o Roblox, como... E faz dinheiro. E fazendo muito dinheiro, né? Então, assim, para dizer que não é fácil, a área do 3D, seja para games, seja para efeitos especiais, não é fácil, tem que, como qualquer outra profissão qualificada, vamos chamar assim, tem que estudar, tem que botar esforço, né? O segredo é horas de trabalho em cima, mas que é possível. E às vezes a situação tá ruim, mas nada dura para sempre, né? Com certeza em algum tempo vai melhorar. Eu acho que o grande fator, tanto na sua indústria quanto na minha hoje, é essa recessão mundial, né? Esse momento do mundo inteiro, que tá meio, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe. Mas a galera sempre vai ter ali o videogame para jogar, sempre vai ter ali o filme para assistir, a série para assistir. E devagarzinho vai voltando. Não tem como, são indústrias que não tem como parar, né? Que muita gente trabalhando, tem dinheiro ali sendo investido, né? De vez em quando aqui e ali uma notícia ruim, um estúdio que fecha, um amigo que é demitido, mas também vem notícia boa, também vem coisas boas pela frente, de projetos sendo lançados, de jogos, de filme, de série, enfim. Isso. Então, assim, tem oportunidade. A gente não tá aqui com esse papo para poder só fazer o pessoal ficar deprimido. Tem muita coisa boa. Tem oportunidade para quem quer entrar, mas é aquela questão. Tem que trabalhar duro, mas é para qualquer emprego, né? Se tu quer ser médico, tu vai ter que ir pra faculdade, lidar com coisa, né? Coisa triste, ver gente doente. Mas também tem parte boa, claro, como qualquer outra profissão. Mas se tu quer ser advogado, você vai ter que trabalhar pra cacete, vai ter que competir com muita inteligência artificial agora competindo com advogado. Então, assim, é ruim pra qualquer pessoa, pra quem tá começando agora, não ruim, mas é difícil. Mas é aquela questão, as coisas ainda existem oportunidades. Não tá tão ruim quanto parece, quanto você vê muita gente falando na internet. É isso aí, cara. É isso aí. Bom, a gente tem um monte de ideias aqui para esse podcast. A gente está pensando, inclusive a gente tinha pensado para esse episódio de falar algumas notícias que a gente ainda vai falar. Sempre escolher algumas notícias, as últimas coisas que estão acontecendo dentro da indústria de games, da indústria de filme, de série, né? Escolher alguns assuntos para aprofundar, para falar curiosidades, para contar como é que funciona. E a gente vai fazer isso, prometo, no segundo episódio. Hoje a gente falou bastante da gente, fomos mais longe do que a gente imaginava. Não é? Mas foi muito legal, cara. Foi muito legal. Tinha muita coisa que você contou que eu não sabia não, viu? É mesmo.
muita coisa da sua história. É bom saber, depois quero saber mais, deve ter mais muita coisa. Então é bom que a gente já fica já guardado para o próximo episódio, então, pra gente conversar mais um. Beleza. Mas sempre tem história, né? Isso que é bom. A ideia desse podcast realmente é para compartilhar a nossa experiência, compartilhar as coisas que a gente está vendo dentro da indústria e compartilhar algumas coisas no futuro, né? Com o projeto que a gente vai lançar, coisas que estão vindo para, né? O pessoal dar um pouco de hype para o pessoal que está assistindo também. Mas, isso aí. Tipo, foi ótimo. Obrigado por quem ficou aqui Muito até bom. agora, obrigado. É isso aí. E obrigado, Wilson. Valeu, Fernando. Valeu, cara. Valeu. Na verdade, a ideia foi sua, a gente desenvolveu, mas você que veio com essa ideia, acho muito, muito, muito legal. Tem alguns podcasts, um pessoal da área que fala sobre animação, fala sobre bastidores, fala sobre games, a gente queria falar disso tudo, falar de notícias, sendo gente de trás dos bastidores, que eu acho muito legal. É um mercado que no Brasil ainda está engatinhando, ainda tem muito a crescer. Mesmo no Canadá, quando a gente conversava com amigos de lá do Canadá, do mundo inteiro, eu trabalho em filme, eu trabalho em games, eu fiz... Aliás, você não falou aí dos games que você fez, eu vou querer saber. Na próxima você vai me contar. Segredo. Mas são coisas que as pessoas ficam assim, pô, que legal, parece que brilha o olho, né? É muito legal quando você fala de que você fez um filme, uma série, e a pessoa fala assim, nossa, você que fez aquilo? Isso é bem legal. Então, assim, 2 animadores falando de dentro da indústria, falando de dentro dos estúdios e discutindo de uma forma assim para todo mundo entender. Com certeza. Mas essa parada que tu falou, realmente pra finalizar mesmo, eu concordo. É uma parada que tem aquela coisa assim, a gente vai ficando mais velho, e aí a galera que é mais nova vai olhando pra gente e fala assim, esse velho sem graça, né? Trabalha com terno, faz um trabalho chato, nem nada. E aí, toda vez que eu conheço, né? Tipo, a gente tá, sei lá, eu tava com minha esposa, a gente foi pra visitar a família do marido da irmã dela. Nem sei qual parentesco do meu cunhado, sei lá. A gente foi visitar a família do marido dela. E aí, tinha um adolescente lá, um moleque, tipo, geração alfa, tava lá na mesa, acho que ele tem 16 anos. E aí ele tava falando comigo e tal, tipo... Até o momento ele não tava falando muito não, mas acho que o pai dele veio conversar comigo, e ele tava sentado do meu lado, e aí o pai dele conversou, perguntou assim, mas o que tu faz e tal? Aí eu falei, não, eu trabalho com videogame e tal. Aí o moleque virou pra mim com um olho, tipo, desse tamanho assim, videogame? Quais são os jogos que tu trabalhou? Aí eu comecei a listar os jogos e tal, o moleque ficou louco. Então, tipo assim, hoje em dia eu me sinto o herói da galera nova. Que tipo, pô, cara, eu me sinto até... Dá até uma rejuvenescida, cara, eu me sinto novo. Isso é bacana. É verdade, cara, é verdade. E eu digo até mais, cara, pode dizer por mim, por você, com certeza, por todos os artistas dessa área. Nós somos os heróis de nós mesmos quando éramos crianças, cara. Quando a gente jogava um jogo, assistia um filme, qualquer coisa, que a gente ficava assim, caramba, que muito legal. E a gente tá lá envolvido. Olha isso aqui. É muito legal. Eu nunca pensei nisso, mas é verdade, cara. Eu sou meu próprio herói. Caramba, agora, porra, na moral, agora eu vou me sentir até bem, cara. Pô, o resto do dia... feliz. O resto do dia eu vou estar andando como? Cara, sou meu próprio... Não, mas é verdade, cara, é verdade. As coisas que eu faço hoje são as coisas que eu jogava quando eu era moleque, cara. Cara. Caramba, Pois é. Maneiro. Pô, a primeira vez que eu vi meu nome num crédito de filme, eu fui a loucura, cara. Porque... Bom, né? Para um adolescente dos anos 90 assistindo Sessão da Tarde, isso era um outro universo, cara. Um outro universo, inimaginável. Não era nem gente que fazia, era ET que fazia filme, vindo caía do céu o filme. E é tudo questão do nosso frame de referência, né? Aqui a gente, no Brasil, a gente não faz parte da nossa cultura ou da nossa... do mercado de trabalho, ou até temos os nossos pais conversando com a gente questão de trabalho, não é a coisa que, tipo, tu vê.
É muito raro tu ver alguém que trabalha realmente nessa indústria fazendo algo desse tipo. É, Quando realmente tu entra nessa área, realmente, exatamente. quando lança um filme, um jogo, tu vê o nome no crédito, tu vê o seu próprio nome no crédito, realmente é uma parada mágica mesmo, cara. Não, muito bacana. Mas é A isso, minha né? esposa fala, vira e mexe, eu tô num lugar, o assunto tá chato, eu começo a falar das coisas que o meu marido faz. Mas é isso, vamos lá, cara. Cara, Valeu. Foi muito bom, cara. Muito legal ter esse momento aqui. E Valeu. é isso aí. Não, Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Espero que vocês Falou. tenham gostado.